boa tarde a todos e a todas. Sempre ficar pelo último para fazer palestra tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que os temas, os aspectos da segurança pública já foram debatidos à exaustão. Então já deu conta de vários aspectos da discussão sobre segurança pública e você fica mais tranquilo, mais reservado. A desvantagem é que já tem um cansaço bastante intenso nos participantes e a atenção já fica um pouco dispersa. Mas nós vamos tentar, em poucos minutos aqui, passar a situação das guardas civis municipais, destacando o papel das guardas civis municipais na segurança pública. Eu iniciei os meus estudos na segurança pública a partir de uma provocação, lendo o livro de Darcy Ribeiro, onde ele questionava, depois de uma intensa e relevante produção teórica sobre o Brasil, ele fazia a seguinte pergunta: por que o Brasil não deu certo? Ele tinha uma expectativa de todas as possibilidades históricas, todos os fatores que o Brasil tem, que tinha tudo para dar certo e não deu certo, na visão dele. Ele fala assim: por que o Brasil não deu certo quando tinha todas as condições históricas reunidas para dar certo? Eu pego essa pergunta e transfiro para a segurança pública, que daí vem as minhas inquietações. Eu pergunto: por que a segurança pública no Brasil não dá certo? Por que a saúde avança, com as suas dificuldades, mas avança? A educação, com as suas dificuldades, avança, e a segurança pública, no século XXI, nós estamos debatendo temas de 30, 40 anos atrás, patinando na mesma pauta, reunidos. Ainda muitos desistiram do debate, outros ainda continuam acreditando no debate, na possibilidade de avançar na segurança pública. Por que não deu certo? Isso me inquieta. Talvez inquiete parte dos senhores e senhoras aqui também. Por isso que nós estamos aqui reunidos, tentando construir ou buscar uma resposta coletivamente mais satisfatória e que, de fato, venha resolver parte dos problemas que nos afligem. A segurança pública, na minha avaliação, ela é um direito fundamental, não só porque aparece no artigo 5º da Constituição, mas porque é o único direito que possibilita o exercício dos demais direitos. Sem a segurança pública, não existe o Estado democrático de direito. A segurança pública é o setor do Estado que viabiliza a existência do próprio Estado e o exercício da cidadania. Isso aí não é apenas um discurso. As greves que nós assistimos quase que rotineiramente no nosso país consegue comprovar essa tese. Se retira a segurança pública do papel, não existe Estado, não existe cidadania possível. Então a segurança pública é o baluarte do Estado democrático de direito. E nesse sentido, eu quero relembrar aos senhores que a primeira declaração universal dos direitos do homem e do cidadão, lá de 1789, que ela surgiu exatamente no momento do iluminismo, das ideias das luzes. Ela traz, no seu escopo, a segurança pública como guardiã, a segurança pública como a possibilidade de se existir direitos humanos. É com essa importância que eu encaro a segurança pública. E é com esse destaque que eu quero aqui iniciar a fala sobre o papel das guardas civis municipais na segurança pública. As guardas municipais, hoje no Brasil, segundo a última pesquisa do IBGE, coloca que no país nós temos guardas municipais presentes em mais de 1.100 municípios, quase um quarto dos municípios brasileiros, com efetivo se aproximando de 120 mil profissionais, entre homens e mulheres. Esses dados atualizados demasiadamente, mas isso revela que as guardas civis municipais vêm se consolidando e se tornando uma realidade irreversível para a segurança pública no país.
E os desafios das guardas municipais dentro do sistema de segurança pública se confundem com os próprios desafios da segurança pública. Porque a inserção das guardas civis municipais na segurança pública depende necessariamente da reformulação de toda a segurança pública. Porque a segurança pública, como foi estruturada no país, principalmente a partir da Constituição Cidadã, ela apenas coloca as guardas civis municipais quase como um apêndice ou quase como uma nota de rodapé. Os parlamentares foram omissos. Até compreendemos, a partir dos anais da Constituinte, as disputas ideológicas e corporativas que empurraram a Guarda Civil Municipal para o parágrafo 8º da Constituição Federal. Se convencionou, a partir da Constituinte, uma visão de que segurança pública é dever do Estado, e tirando assim a responsabilidade dos municípios e da União. Eu quero chamar a atenção dos senhores que esta visão, ela não é a mesma visão quando se entende educação e saúde. Porque quando se fala nos artigos sobre educação e saúde na Constituição, o caput do artigo é o mesmo, praticamente. Educação, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Saúde, direito do Estado, dever e responsabilidade de todos. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Porém, só com a segurança pública se convencionou o entendimento jurídico de que só o Estado tem competência para atuar na segurança pública, colocando de lado a União e colocando de maneira muito reduzida a participação dos municípios. E esse modelo estruturado, como já foi falado demasiadamente, todos nós concordamos, chegou ao seu esgotamento total. Em todos os seus aspectos. Não por conta dos profissionais que fazem parte dos órgãos policiais, mas por conta da própria estrutura e com ingerência abominável da política na segurança pública. Recentemente, houve uma tentativa de alterar esse entendimento. Quando a ministra Carmen Lúcia assume a presidência do STF, ela reúne o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros na época, reúne-se com Michel Temer, presidente da República, e depois dá uma entrevista para toda a imprensa do país, falando que segurança pública, o Estado lá no 144, é exatamente a União, Estado e município, que todos têm responsabilidade na segurança pública. Isso foi replicado pelo presidente Michel Temer, presidente Renan Calheiros e pelo ministro da Justiça. Esse entendimento, ele sinaliza a possibilidade de se pensar de maneira mais constitucional o papel das guardas civis municipais na segurança pública. Em 2014, conseguimos aprovar a lei orgânica ou a lei federal das guardas civis municipais, depois de 10 anos de luta no Congresso Nacional. 10 anos engavetada na Câmara dos Deputados, aprovamos, exatamente no mês de julho de 2014, a lei que regulamenta todas as guardas civis municipais do país. Eu quero fazer uma pergunta para os senhores que são operadores da segurança pública. Quantos dos senhores conhecem essa lei? Levanta a mão. Menos de 5% desse auditório. Eu não quero aqui questionar por que os senhores não conhecem, porque ninguém também tem o dever de conhecer a seara do outro. Todos os guardas municipais têm o dever de saber dessa lei. Mas é importante porque essa lei foi aprovada, é uma lei muito moderna. É uma lei que traz identidade policial e consolida, em alguns aspectos, a atuação das guardas civis municipais na segurança pública. E pelo fato de desconhecer a lei, muitos ainda se perguntam, os guardas municipais podem fazer isso?
O guarda municipal é polícia para fazer isso? Exatamente por conta do desconhecimento da legislação federal que diz respeito à segurança pública. Então, vou colocar aqui, além de pensar no projeto que será consolidado amanhã, uma lição de casa para todos os senhores operadores do direito da segurança pública, ler a Lei 13.000, apenas 2 páginas. Uma lei avançada em vários aspectos. Uma lei, inclusive, que ela está alinhada com a CONSEG de 2009, com a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública em 2009, a qual eu tive a honra de participar aqui em Brasília, na fase final dela. E o Estado brasileiro, com todas as resistências históricas que tem de pautar o tema da segurança pública como uma prioridade, uma agenda de governo, em 2009, depois de quase 21 anos de democratização do Estado brasileiro, inicia a abertura para democratizar a segurança pública, para abrir a segurança pública para os trabalhadores, para a sociedade civil e para os gestores. E dessa Conferência Nacional de Segurança Pública, a primeira, em 2009, que foi aprovada também, 4 anos depois vinha a segunda, que depois foi adiada, e até hoje está adiando a próxima Conferência Nacional de Segurança Pública. E qual que é a importância da Conferência Nacional de Segurança Pública para a gente encarar um tema importante como esse? Como o Sapório falou com muita propriedade, esses aspectos que envolvem todos nós, tem que ser debatido como política de Estado e ser apresentado como políticas públicas. Só que o Sapório falou que porque os operadores e a população interferem na execução de políticas públicas. É pelo contrário, as conferências são exatamente o fórum privilegiado onde os trabalhadores, sociedade civil organizada, discutem coletivamente e elaboram proposta para uma política de segurança pública a partir do diagnóstico que lá é colocado. E a segurança pública levou 20 anos para permitir o debate. Nós estamos atrasados, no mínimo, relacionado à saúde e à educação, 20 anos. Nós estamos atrasados, inclusive, em assimilar os conhecimentos científicos da epistemologia, que tanto agrega para a segurança pública, principalmente no entendimento sobre a prevenção. O setor de saúde tem, inclusive, erradicado algumas doenças, tem feito prevenções importantíssimas, por conta da epistemologia. Por quê? Porque é sabido que prevenir é melhor do que remediar. Os nossos pais já falavam isso. E é sabido que é muito mais barato prevenir as violências, o crime, do que remediá-las, porque o remédio ou é tarde demais ou é ineficaz. Então a prevenção é um aspecto importante. E as guardas civis municipais, elas aparecem timidamente. Em alguns estados, com atuação mais destacada na segurança pública. Antes mesmo da Lei 13.022. Por exemplo, o estado de São Paulo, que é o estado onde eu trabalho na Guarda Civil de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, desde 88 já existia guardas armadas atuando na segurança pública. As guardas são praticamente todas armadas. Em outros estados, região norte e nordeste, ainda tem dificuldades sobre armamento da Guarda Municipal, porque tem entendimento equivocado, inclusive sobre a 10.806, que nós defendemos que ela tem que ser reformulada, tem que ser adequada à nova realidade que o país se encontra. Não estou aqui querendo dizer que eu apoio o PL 3722, que revoga a 10.826, mas eu sou da opinião de que a 10.826 tem que ser reformada assim, principalmente no que tange às guardas civis municipais, que impôs, de maneira cruel, uma discriminação entre guardas municipais de capitais, guardas civis municipais com 500 mil habitantes e guardas civis municipais em municípios abaixo de 50 mil habitantes.
colocando, uns podem se armar, outros não podem se armar. E como foi falado na parte da manhã, nenhum município brasileiro pode se alegrar que está livre da violência, da criminalidade. Bem pelo contrário, o fenômeno da interiorização do crime e da violência é uma realidade perversa que impõe limitação de direitos, impõe violência de várias formas ao povo brasileiro. As guardas civis municipais, a despeito da omissão em parte dos legisladores em 88, a despeito de perseguição histórica de corporações que tentou asfixiar o seu desenvolvimento, colocando agentes externos comandando as próprias guardas civis municipais, o que dificultou, em grande parte, o desenvolvimento das guardas civis municipais para atender interesses outros. Hoje, com a Lei 13.022, nós não podemos mais, a legislação não permite mais que um coronel da Polícia Militar ou um delegado da Polícia Civil comande as guardas civis municipais, porque está muito claro na lei que o comando das guardas civis municipais deve ser guardas civis municipais da carreira concursada. Nós fizemos um grande esforço para manter isso na legislação, porque é inconcebível ver um sujeito alienígena no meio das guardas civis municipais. Se viesse para contribuir, menos mal o impacto, mas na maioria absoluta das vezes para asfixiar as guardas civis municipais, para impedir o seu desenvolvimento, exatamente para atender o interesse corporativo. A despeito disso, as guardas sobrevivem e diuturnamente têm contribuído de maneira muito significativa. Para que os senhores tenham ideia, em nenhum estado da federação, até 2015, ninguém sabia o que as guardas faziam. Em nenhuma estatística criminal publicizada pela Secretaria de Segurança Pública destacava o trabalho das guardas civis municipais ou o impacto do trabalho das guardas civis municipais na redução dos indicadores criminais. Ninguém sabia. Com muito esforço, nós conseguimos publicar em 2015, 2016 também, do Estado de São Paulo, o impacto do aspecto operacional, no aspecto reativo das guardas civis municipais na redução dos indicadores, e foi uma coisa alarmante. Quando mostraram os números, que foi uma briga gigantesca para mostrar o número. Por quê? Porque o sistema de coleta de dados, ele está sob a guarda do governo federal e das polícias estaduais. A Guarda Civil Municipal não tem um sistema próprio. Quem detém o sistema, o Estado e a União. E para pedir os dados, nós temos que fazer um convencimento político aqui, que deveria ser público por natureza. Mas nós conseguimos no Estado de São Paulo, e foi assim uma grande surpresa ao ver as guardas civis municipais de muita cidade atender mais ocorrências do que as polícias militares. Em muitas cidades do Estado de São Paulo, a guarda atendendo 75%, 80% das ocorrências de todos os níveis na cidade. Mas quando publicizavam a redução dos indicadores criminais, as guardas civis municipais nunca apareciam. Apareciam exatamente as polícias estaduais. E nós conseguimos quebrar esse paradigma, mas ainda nós não conseguimos inserir isso como uma política de Estado, porque ainda há diversas dificuldades. E para caminhar para o encerramento da minha contribuição, o papel das guardas civis municipais, como eu falei inicialmente, depende exatamente da nova configuração que se dará ao artigo 144. Porque a Lei 13.022, e diga-se de passagem, que ao ser aprovada foi imediatamente questionada pelos oficiais da Polícia Militar no STF, ela regulamentou as guardas civis municipais, foi um grande avanço, nós não temos dúvida nenhuma. Mas ela ainda não conseguiu dar conta de todos os aspectos. Por exemplo, como que as guardas civis municipais vão dialogar com o sistema de segurança pública nos estados? Depende fundamentalmente da vontade do governador ou da vontade do secretário de Segurança Pública.
Nós hoje conseguimos apenas, ou tão somente, que já é muita coisa, usar o sistema Infoseg do governo federal para auxiliar na atuação das guardas civis municipais, porque em muitos estados, as polícias estaduais não permitem nem passam informação criminal para as guardas civis municipais. Numa ocorrência, você é obrigado ou levar lá o suspeito para o delegado de polícia fazer a identificação criminal, porque você liga para a civil, às vezes, liga para a polícia militar, todos eles não passam informação, identificação criminal daquele suspeito. E nós estamos usando o Infoseg do governo federal, há uns 6 anos mais ou menos, onde as guardas civis municipais têm esse grau de autonomia. Ao identificar o suspeito de um crime, faz a identificação criminal e conduzir a ocorrência ao distrito policial. Para que vocês percebam, para quem opera a segurança pública, deve saber a relevância que é isso. De você ter acesso à informação criminal, de você poder ter informações, inclusive, para fazer a gestão, o planejamento do teu efetivo. Para fazer o planejamento das operações, aonde acontecem os crimes, quando acontecem os crimes, com quem acontecem os crimes, com qual constância acontecem os crimes. Essas informações, elas são do Estado e da União. Então, uma proposta de emenda constitucional que tenha pretensão de mudar a arquitetura da segurança pública no país, ela é necessária, é fundamental. Nós temos diversos projetos de lei na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A PEC 51, tem a PEC 534, são diversas PECs. Diversos projetos. Tanto que, ao assumir o Ministério da Justiça, nós tivemos uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, onde ele havia se comprometido com o coletivo que estava naquela reunião, de fazer um apanhado das PEC, dos PL e fazer uma proposta do Ministério para o Congresso Nacional. Infelizmente, ele saiu, ele foi nomeado para o STF, saiu e teve a descontinuidade dessa tentativa de se apresentar algo unificado. Eu estou, certo, eu quero chamar a atenção de cada um dos senhores, que a segurança pública no país, ela tem que passar por um processo, uma mudança de consciência, nossa, enquanto operadores, que nós temos que ser relevante e necessário socialmente. Nós temos que ser mais relevante para a sociedade do que para nós mesmos. Nós temos que ser relevante e necessário para a sociedade. Porque nós já temos condições, inclusive, de concluir uma tese de que, se depender apenas dos nossos esforços, que são importantes, que são dignos de honra, se depender apenas do Congresso Nacional, nós teremos grande dificuldade para aprovar qualquer propositura que vise mudar o status quo, que vise mudar o paradigma de segurança pública no país. Portanto, eu quero aqui destacar a importância estratégica que é uma central de sindicatos. Um evento como esse, de entidades da segurança pública que se unem uma central e a central incorpora na sua agenda a pauta da segurança pública e chama um evento como esse. Eu acredito que nós estamos vendo aqui nascendo uma possibilidade de se construir no Brasil, sim, um novo paradigma para a segurança pública, à luz dos nossos anseios e da sociedade, e que resolva todas as mazelas que o sistema hoje tem e que nos afeta diretamente no peito. Para finalizar, as guardas civis municipais, elas são importantes. Elas desempenham um papel estratégico. As guardas civis municipais, elas são, a guarda municipal é a única novidade que aparece no 144 a partir de 38. Porque o modelo de segurança pública foi a continuidade do regime de exceção. O modelo de segurança pública que temos hoje é de 1808. Quando a família real chega no Brasil, institui esse modelo de segurança que aí está. Exatamente do mesmo jeito, não houve nenhuma alteração. Em 88, no Estado Democrático de Direito, a Guarda Civil Municipal entrou no 144 como uma grande novidade. E nós temos uma convicção
reconhecendo a importância de todos os outros órgãos de segurança pública, que as guardas civis municipais podem oxigenar esse sistema, principalmente pautando a sua atuação pela prevenção social do crime e da violência, pautando a atuação pelo policiamento comunitário, porque não existe nenhuma outra polícia que tenha mais condições de ser polícia comunitária do que as guardas civis municipais. Porque, obviamente, todo mundo aqui mora em município. Os conflitos acontecem nos municípios. Os crimes acontecem no município. As pessoas demandam ao prefeito em cada município a territorialidade, a confiança social, a prevenção, o acompanhamento de políticas públicas, ela é mais efetiva e mais eficiente nos municípios. Portanto, eu quero aqui parabenizar esse grande evento. Foi uma grande aprendizagem. E quero aqui, Flávio Werneck, agradecer o convite, agradecer essa atenção, esse deferimento para as guardas civis municipais entrar na pauta também da central CSB do sindicato. Porque pensar segurança pública sem guardas municipais é pensar uma segurança pública manca, uma segurança pública menor. E guardas civis municipais completa dá a grandeza que a segurança pública é e sempre será. Muito obrigado, uma boa noite a todos.